Olá, na aula de hoje nós vamos ter uma introdução ao ACR2, o Código Atual de Catalogação, ainda em vigor no Brasil. Bem, o ACR2, ele surge em 1961 na Conferência Internacional sobre os Princípios de Catalogação em Paris, na mesma conferência que foram elaborados os princípios de Paris. Nessa conferência é definida a base do ACR. Em 1967, a primeira edição do Código de Catalogação Anglo-Americano foi publicada. Em 1976, ele é revisto e adaptado ao ISBD. ISBD é um número padrão internacional para um padrão internacional para descrição bibliográfica. Tá? E ele também surge na década de 60 e em 76 eles são adequados. Um é adequado ao outro. Em 1988 foi publicada uma revisão do ACR2. Em 2002 é publicado a segunda edição revisada. Em 2004, o Joint Steering Committee for Revision of ACR, comitê responsável pelas revisões do código, deu início à construção da terceira edição do ACR2. Essa terceira edição ela é abandonada e em 2010 é lançado o Código de Catalogação RDA, Resource Description and Access. Por que a ideia de uma terceira edição foi abandonada? Porque com a modelagem do FRBR, quando eles começaram a atualizar o ACR, eles perceberam que ia ser um novo conceito de norma, completamente diferente da antiga. Então, que o ideal era que se lançasse uma nova norma. Foi aí que surge a norma RDA. No Brasil, nós tivemos em 83 a tradução para o português pela FEBAB. Em 85, a tradução do volume 2. Em 83 foi do volume 1 e em 85 do volume 2. E em 2002, a FEBAB lança a versão em língua portuguesa da segunda edição revisada. Esta edição revisada é utilizada até o momento. Aqui nós podemos ver o código de catalogação, ele vem em 2 volumes. A primeira parte trata da descrição bibliográfica, então tem as regras de descrição bibliográfica por tipo de suporte de material. E a segunda parte vem as regras para definição de pontos de acesso padronizados. O ACR2 tem como característica catalogar pelo suporte físico do material. Então, nós vamos ter um capítulo para catalogação de livros, outro para catalogação de músicas, outro para catalogação de periódicos e assim por diante. A pontuação que separa área e elemento de descrição requer pontos de acesso por autoria. Para a catalogação em ACR2, obrigatoriamente, o registro terá que ter um ponto de acesso principal ou por autoria, se não for possível, ponto de acesso principal por título. Especificando os elementos e definindo a pontuação, ele pretende tornar os registros intercambiáveis e facilitar sua interpretação, barreira do idioma, e possibilitar a conversão de registros. Tornar os registros intercambiáveis. Toda vez que eu tenho registros com pontuação padrão, é muito mais fácil um sistema de conversão de dados migrar esses registros de um sistema antigo para um novo. Tá? Isso possibilita a conversão de registro de uma maneira mais tranquila e facilitar a barreira do idioma, sua interpretação. No caso da ficha catalográfica, cada posição da ficha era uma informação específica. Então, independente de qual idioma estava a ficha, a gente sabia exatamente qual informação era o título, qual informação era o nome de um autor, qual informação era o nome de uma editora, qual informação era o local de edição, e assim por diante. Então, a primeira parte do ACR2, tá? Nas duas partes vocês vão encontrar o sumário
das duas partes. Então, na parte 1, você vai ter o sumário da parte 1 e o sumário da parte 2 embaixo, e na parte 2 também. O sumário da parte 1, você pode perceber que o capítulo 1 são regras gerais de descrição, então são as regras que se aplicam a todo e qualquer suporte de informação. Tá? Ela começa na página 1 do capítulo 1, então percebam aqui que a paginação ela é feita por capítulo. Tá? O capítulo 2 são as regras para livros, folhetos e folhas impressas, que começa na página 1 do capítulo 2. O capítulo 3, materiais cartográficos, que são os mapas. Capítulo 4, manuscritos. Capítulo 5, música. Aqui é música partitura, ok? Música impressa, partituras musicais. Músicas gravadas, elas entram em gravação de som. Capítulo 6, capítulo 7, filmes cinematográficos, gravações de vídeo. 8, materiais gráficos. Materiais gráficos, nós temos uma vasta gama de tipos de materiais que entram aqui. Fotos, cartões postais, selos, gravuras, pinturas, plantas de engenharia, entram todas aqui no capítulo 8. 9 são os recursos eletrônicos. 10, artefatos tridimensionais e realia. Então, o código de catalogação ele nos permite descrever artefatos tridimensionais, ou seja, uma cadeira, um jogo, uma caneta, qualquer tipo de material tridimensional. E realias. Realias são objetos vindos da natureza. Um animal empalhado, uma lâmina de laboratório e assim por diante. No capítulo 8, nós temos as regras para descrição em microformas. Capítulo 12, recursos contínuos, que são os periódicos. Tá? E no capítulo 13, nós temos as regras para aquelas entradas analíticas que eu citei rapidamente na história da catalogação. As regras estão no capítulo 13, para fazer esse tipo de entrada. Para cada um desses materiais, as regras estão divididas em área do título e indicação de responsabilidade, área de edição, designação específica de material, área de publicação, área de descrição física, área de série, área de notas e área do ISBN, modalidade de aquisição. Uma observação importante é que a área 3, de designação específica do material, ela não é utilizada por todos os suportes de informação. Ela vai ser utilizada por partituras musicais, por periódicos, por algumas microformas, por arquivos eletrônicos e por mapas, de uma maneira geral. Os outros tipos de materiais não vão ter essa área de descrição. Cada capítulo da parte 1 vai estar estruturado desta forma. Tá? Então, no capítulo 1, ele está aqui como um exemplo. Eu tenho a regra 1.0, então o número que vem na frente é o número da regra. No capítulo 2 vai estar 2.0, no capítulo 3 vai estar 3.0. Tá? São as regras gerais. Aqui nessas regras gerais, eu vou ter as fontes de informação, aquele lugar de onde eu vou buscar as informações do item para a descrição. Tá? Elas estão especificadas em cada tipo de material, em cada capítulo, nas suas regras gerais. Eu vou ter organização da descrição, regras de pontuação, aquelas pontuações que nós vimos também em uma videoaula, elas vão estar todas estabelecidas aqui. Eu não me lembro, eu esqueci. Venha ao código e consulte. Níveis de detalhamento da descrição, que são os níveis de catalogação, também estão estabelecidos aqui nas regras gerais. Língua e alfabeto da descrição, incorreções, acentos e outros sinais diacríticos, o que eu faço com esses detalhes, e itens com várias fontes principais de informação. Aí você tem as regras para cada área de descrição. Regras para título e indicação de responsabilidade. Regras para a área de edição. Regras para detalhes específicos do material. Como eu disse, essa regra é utilizada para materiais cartográficos, para música, para recursos eletrônicos, para publicações seriadas e em algumas circunstâncias, para algumas microformas. Então, no caso de livros, essa área não tem regras nenhuma. Daí nós vamos ter a área da publicação e distribuição, todas as regras de como eu faço essa área, a descrição dessa área. Nós vamos ter a área para a descrição física,
todas as regras de descrição física e as regras para as áreas da série, os elementos de série, regras para as áreas de notas, que nós também vimos que são muitas as possibilidades de notas, regras para o número normalizado e para modalidades de aquisição, e no final tem sempre algumas regras mais específicas em cada capítulo. Aqui no caso do capítulo 1, nós temos itens suplementares, itens constituídos de vários tipos de material, facsímiles, fotocópias e outras reproduções. Então, de uma maneira geral, todos os capítulos vão ter essa organização de regras gerais por áreas de descrição e depois alguns elementos a mais, que são diferentes em cada tipo de material. Já na sua parte 2, nós vamos ter as regras de escolhas de ponto de acesso. Reparem que sempre a paginação começa na página 1 do capítulo 21, tá? Então, reforçando, a paginação ela é feita por capítulo, não é contínua. No capítulo 22, nós temos cabeçalhos para pessoas, capítulo 23 para nomes geográficos, entradas para cabeçalhos de entidades, entradas para títulos uniformes, regras para construção de remissivas, e nós temos os apêndices, usos de maiúsculas e minúsculas, abreviaturas, numerais, o glossário, artigos iniciais, o que fazer com eles, e um apêndice à tradução brasileira. E nós vamos ter também na parte 2 o índice do ACR2. Se vocês repararem, do capítulo 1, ele pula, da parte 1, ele pula do capítulo 13, tá? Para o capítulo 21, na parte 2. Tá? Por que isso? É de praxe na área da organização da informação deixar espaços vagos para possíveis ampliações. Digamos que surgisse um novo suporte de informação e que precisasse de um capítulo para ele. Tá? Se eu não deixasse esse espaço, eu teria que renumerar os capítulos também da parte 2. Para que isso não aconteça, é sempre deixado um espaço vago de números para ampliações. O ACR2 ele possui um sumário no início de cada volume, que foi aquele sumário que eu apresentei com as regras gerais, as regras por cada área. Tanto a parte 1 quanto a parte 2 traz o sumário de ambos os volumes, como eu falei. A parte 1 traz os capítulos de 1 a 13, a parte 2 de 21 a 26, os apêndices e os índices. Os espaços entre a numeração dos capítulos foi deixado para ampliações futuras, como eu acabei de explicar. Bem, então aqui nós podemos ver como que é mostrado, tá? O sumário no ACR2, tanto na parte 1 quanto na parte 2, ok? Repare que a paginação, como eu já havia citado, ela começa a cada página, tá? E aí, aqui tem um exemplo da paginação, tá vendo? Ó? Esta é a página 7 do capítulo 6. Então, todas as páginas elas vão estar desta maneira. Página 7 do capítulo 6, no canto inferior da página. No canto superior da página, vem a regra, certo? No canto superior, nós vamos encontrar a referência ao número da última regra que tem nessa página. Então, esta página, ela começa em uma determinada regra e ela termina nesta regra que está no canto superior direito. Por que saber isso é importante? Porque para usar o índice do ACR2, o índice vai remeter para o número da regra. Então, aqui, ó, como localizamos uma regra pelo índice? Procuramos a informação descritiva que queremos por ordem alfabética. O índice ele vai ter entradas principais, que são iniciadas com letras maiúsculas, e entradas secundárias, dentro de cada uma dessas entradas principais, que se iniciam com letras minúsculas, exceto no caso de nomes próprios. Ele informará o número da regra pelo qual devemos localizar
a regra na parte 1 ou na parte 2. Então, esse aqui é um recorte do índice. Reparem que a entrada principal é demandante, começa com letra maiúscula. Ela está subdividida em designação de cabeçalho, que está com letra minúscula. Certo? Olha, demônio, maiúscula. Maiúsculas, minúsculas, letra minúscula. E assim por diante. Aí, ele vai te dar qual que é a regra para aquele tipo de descrição. Designação de cabeçalho para demandante no caso de julgamento. Vai ser a regra 21.36C2. Com este número de regra é que você vai procurar no ACR2. Tá? Como que eu vou saber em qual dos volumes eu procuro? Tá? O primeiro número da regra está relacionado ao capítulo. Então, no caso aqui, a regra está no capítulo 21, que está na parte 2. Aqui, nesse caso, está no apêndice A, que também é na parte 2. Aqui está no capítulo 9, que é na parte 1, e assim por diante. Tá? Então, vamos explicar melhor. O número da regra é composto pelo número do capítulo onde a regra está. Vejamos os exemplos. 21.36C2, 21 é o capítulo, assim olhamos a parte 2, onde estão os capítulos 21 a 26. Apêndice A, 19, e apêndice A1, 8E1. Apêndice A é o apêndice A, que também está na parte 2. E o 9.5C2 é o 9 é o capítulo, assim, olhamos na parte 1, onde está o capítulo 1 ao 13, no capítulo 9. Tá? Os números sequentes são a regra, são relacionados à regra. Outra forma é pelo sumário, propriamente dito. Se sabemos qual o tipo de material que vamos escrever, vamos no sumário da parte 1. A parte 2 traz as regras para controle de pontos de acesso, títulos uniformes e remissivas. Mas, se não localizarmos pelo sumário, o jeito será recorrer ao índice que está na parte 2. Uma coisa importante é vocês entenderem que as regras são muitas e que nós só memorizamos o que nós usamos todos os dias na catalogação. A maioria delas nós não sabemos de memória. Tá? Então, sempre terão detalhes que o bibliotecário não vai se lembrar. Por isso é importante saber manusear o ACR2. Nunca se sinta mal por não lembrar uma regra que quase não utiliza no seu dia a dia. É normal. Se precisar adaptar alguma delas para atender melhor o seu usuário, faça e registre em um catálogo decisório, em um livro de decisões ou uma tabela de decisões, como você preferir se organizar. Tá? Todas essas informações vocês podem conferir no Código de Catalogação Anglo-Americano. E este livro da Antônia Ribeiro é uma versão didática do ACR2 em um volume só, que existe na biblioteca da ECI. Tá? O Código de Catalogação ele está disponível na biblioteca digital da disciplina para vocês. É só fazer o download. Obrigado e até a próxima aula.